O orgulho nas suas raízes levou Sandra Canivé da Costa a escrever um livro infantil sobre a história de Portugal. Sandra nasceu em França, mas é filha de portugueses. E o orgulho que sente na cultura e na história de Portugal é enorme. Sendo casado com um francês, eu estou sempre a defender Portugal. O meu marido, a França é um grande país. Sim, mas pronto, os franceses apanharam os barcos quando os portugueses deram os mapas. Não querendo esquecer as suas origens, decidiu transmitir aos seus filhos a grande história que tem Portugal. Foi aí que procurou insistentemente algum livro que a ajudasse nesta missão. Eu quis mostrar aos meus filhos que temos de ter orgulho de ser português. Mas como eu vivo numa cidade onde não há professores de portugueses, não consigo ensinar português aos meus filhos, eu pensei que a história era um bom meio, porque podemos ser orgulhosos da nossa história e do que fizemos para o mundo. Em 2017 eu queria comprar um livro em francês para os meus filhos sobre a história de Portugal e não havia. Havia em alemão, havia em português, claro, em inglês, mas não havia em francês. E então eu pensei, porque não há, vou fazer. E foi assim que entrou na aventura de escrever o livro Extraordinária História de Portugal. Com 124 páginas não se pode contar toda a história de Portugal, não é? Tento dar todos os passos importantes da história, dando os grandes eventos do momento, mas há duas personagens, que são o Ruben, que nasceu no Luxemburgo, e a Mathilde, que nasceu em França. E essas duas personagens vão ver a história de Portugal com os olhos de miúdos nascidos nos estrangeiros, porque um português de Portugal não vai dar importância aos mesmos assuntos do que um português nascido fora. Até chegar ao resultado final, Sandra teve de fazer muita pesquisa. Do meu lado, eu queria muito saber o que é que os miúdos em Portugal aprendem já. Depois tive de pesquisar o que se diz da história de Portugal nos outros países. Então, do lado francês, do lado inglês, e então fiz essas pesquisas mais de historiadores já conhecidos naqueles países. E então depois a pergunta é: o que é que eu, miúda nascida em França, o que é que eu, quando eu tinha 13 anos, queria saber? É um livro infantil que contou com a participação do cartunista João Serrano, que tornou a viagem pela história atraente graças aos desenhos, mapas e frisos cronológicos que não deixam as crianças indiferentes. Este é um livro para crianças, mas é só para dar vontade de aprender mais. Lançado em março de 2020, início da pandemia, Sandra encontrou na comunidade portuguesa as portas abertas para o seu livro. Eu fiquei mesmo espantada da solidariedade da comunidade portuguesa, que seja a comunidade de França, do Luxemburgo, do Quebec também, que ajudou durante este confinamento, quando tudo estava fechado. As vendas foram positivas e de forma espontânea surgiu a necessidade de criar uma versão bilingue. Depois, o contacto com as lojas, que me surgiu a ideia de fazer a tradução em português. Sobretudo no Luxemburgo e na Suíça, havia pedidos de livros multilingües. O livro está à venda em muitas lojas de produtos portugueses em toda a França, Suíça, Luxemburgo, mas também em Portugal. Com a capa dura, há uma versão bilingue e uma versão francesa e a alemã, que está a chegar para o ano. Então, o alemão vai ser para fim de março. Vai ser apresentado na Feira de Leipzig e depois vai ser publicado em abril de 2022. E depois há um pequeninito, o pequeninito só está em francês. O feedback continua a ser muito positivo. Eu pensava que eu era a única mãe a querer falar da história de Portugal aos meus filhos em francês. E afinal somos muitos a querer também transmitir o orgulho de ser português, transmitir a cultura, a história aos nossos filhos, apesar de nós vivermos em França, no Luxemburgo, na Suíça. Com o Natal à porta, não se esqueça do livro A Extraordinária História de Portugal. Então não hesite em transmitir a história de Portugal e o orgulho de ser português pela história.